Boa noite, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. E este é mais um vídeo da playlist Trivia, uma playlist onde eu falo sobre assuntos variados numa ordem aleatória e sem muita preocupação. É mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, né? Minha intenção hoje era dar conta um pouco a quantas andam minhas leituras, né? E também, de certo modo, o que explica a minha ausência durante uns 15 dias, né? Tem duas coisas que eu resolvi que eu gostaria de entender em 2024, quer dizer, Lacan e Bitcoin, né? Lacan eu comecei, mas acabei parando um excelente livro que faz uma relação entre Lacan e Descartes, presente que eu ganhei, que achei maravilhoso. E o Bitcoin eu resolvi que queria entender do que se trata. Não, claro que eu já entendi mais ou menos o óbvio, né? Mas eu queria entender a matemática por trás do negócio. Mas estou quase desistindo, porque é muito complicado, ou mais complicado do que a minha capacidade de entendimento alcança, né? Eu desconfio que faltam metáforas para dar conta do que se trata, para passar da linguagem absolutamente técnica para uma linguagem comum. Ainda não se construíram as metáforas, né, necessárias, como aconteceu, por exemplo, com a física quântica e relativista, né, que demorou um tempo até que a gente conseguisse construir as metáforas que foram gerando gráficos e explicações. E hoje, você entra aí em qualquer streaming desse da vida, tem documentários explicando tudo direitinho, a gente entende numa boa, sem problema nenhum, né? Mas o Bitcoin ainda não tem, então é complicado essa coisa de prova de trabalho, quer dizer, como é que a coisa funciona, como é que um bloco se encadeia no outro, como é que se dá esse processo, entre aspas, de mineração, né? Tudo isso eu entendi meio que por alto, né? Por outro lado, algumas, digamos, desconfianças minhas em relação o que o Bitcoin prometia ser, o que ele se tornou, mais ou menos se confirmam, né? Se confirmaram, pelo menos à luz do que a gente poderia chamar não vou nem chamar de economia clássica, vou chamar de economia do senso comum, né? Todo mundo sabe, mais ou menos, entende dessa que eu chamo também de economia de beira de balcão, a gente entende, né? Lei da oferta e da procura, etc, etc, formação de valor, tudo isso a gente tem uma intuição do que se trata, né? E há uma crítica muito grande ao que o Bitcoin se tornou, essencialmente o que eles chamariam de um asset especulativo, né? Não exatamente uma moeda, não um bem, não uma poupança, mas um asset puramente especulativo, que se prevê que em algum momento vai estourar, como uma bolha, na verdade, né? E aí, foi inclusive isso que me motivou a entender um pouco mais, porque, na verdade, essa percepção do Bitcoin como uma bolha, que é resultado de uma interpretação do objeto baseado nessa economia do senso comum, isso é trivial, né? Isso é dado. E aí você tem o universo se divide naqueles que consideram essa interpretação válida e aqueles que acham que isso é uma completa estupidez, dada a novidade do Bitcoin, né? E que isso já não vai ser uma bolha, que isso, na verdade, tende a uma valorização crescente e que vai, se chegar a se estabilizará no alto, etc, etc, etc. Né?
Aí por conta. E os dois times mais ou menos. É uma polarização. Quer dizer, assim, os dois times defendem suas posições com um fervor que às vezes é meio assustador, porque, em geral, nenhum lado nem o outro está disposto a ouvir dúvidas. Não é? Você diz, caramba, vou ter que estudar sozinho. Né? Aí foi o que eu fiz, comecei a ler bastante, sabe? E estou um pouco impressionado com algumas coisas, inclusive com o elemento político por trás do Bitcoin. Né? E aí começam aquelas conexões que a gente vai fazendo, política, extrema-direita, não sei o quê, Bitcoin, anarcapitalismo, evangelismo, e aí vai longe. Como eu não quero falar sobre política aqui, né, às vezes até eu penso em fazer uma playlist fechada, tá? Só para assinantes, não exatamente pagos, para assinantes, assim, pessoas que, enfim, que eu conheça, etc. Mas nem isso me anima muito, sabia? Eu tenho achado que a política deixou de ser uma coisa racional, polarizou demais, né? Então, não me interessa. Mas, no caso aqui do Bitcoin, que como a minha pesquisa é ampla e aberta, acabei tropeçando, para variar, acabei tropeçando em política, né? Dada essa polarização toda, né? Então, enfim. Mas, e outra coisa me surpreendeu muito, porque a última vez que eu me interessei por Bitcoin foi em 2016. Aí, lá, perdi rapidamente o interesse e acompanhava de longe, está subindo, está descendo, está subindo, está descendo, tá. Quer dizer, agora, por conta disso, que eu fui dar uma olhada no negócio, fiquei impressionadíssimo o que se transformou esse mercado de criptomoedas em 7, 8 anos. São milhares de criptomoedas, né? Na verdade, você tem basicamente 3. Você tem o Bitcoin, que é um caso à parte, singularíssimo. Você tem as altcoins, que é tudo que não é Bitcoin. E aí, nessas altcoins, você tem os subgrupos, quer dizer, você tem stablecoins, você tem umas, seria como shitcoins, quer dizer, que é uma bobagem, né? Você tem os NTFs, enfim, NFTs, sabe? E me impressionou uma coisa, nas altcoins, o que mais me impressiona são aquelas, eu não sabia o que era o Ethereum, né? E outras semelhantes, quer dizer, que na verdade são ambientes, quer dizer, também ainda não entendi exatamente como é que é isso, mas é um ambiente onde você constrói aplicativos, sites, usando aquele código, não é? E ali dentro desse ambiente circula uma moeda privada, não é? Que era, lá atrás, quando surge o Bitcoin, era, vamos dizer assim, que sempre teve muito associado à ideia anarcocapitalista e o anarcocapitalismo tem um dos seus fetiches é a moeda privada, né? Eu sempre falei, daqui a pouco, eu sempre imaginei isso, né, sobretudo depois do Bitcoin, eu falei, Facebook, Google, Amazon, daqui a pouco terão suas moedas próprias, né? E pelo que eu estou vendo, aí agora li ontem, que o Telegram já vai ter a sua própria blockchain, né? Aí dali dentro vai circular certamente uma moeda privada. A Binance, que é a maior, ou uma das maiores corretoras centralizadas de criptomoedas, tem a sua moeda própria. E por aí vai, né? Aí eu falei, cara, que loucura, porque a gente está... Olha que coisa meio doida. A gente está... Quer dizer, é como se você tivesse crypto nations,
né? Não é nem mais CryptoCoins, é CryptoNations, quer dizer assim, são nações-moeda, né? Ou moedas-nações. Quer dizer assim, porque você vai criar, se você cria uma moeda privada, você cria como que um país, de certo modo, né? Você vai ter uma... E aí talvez o Bitcoin até sobreviva, sendo uma espécie de moeda externa que unifica todas elas, não é? E aí você tem já tem um stable Bitcoin, né? Um Bitcoin Cash, que é alinhado com o dólar, que talvez aí em um certo momento acabe alinhado com uma cesta de moedas, que também vão acabar se reduzindo, né? Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, talvez sobre o dólar, o dinheiro chinês, o dinheiro europeu, sabe? E o que mais, né? E o Bitcoin, talvez, né? E essas essas altcoins funcionando dentro de universos onde você vai trabalhar, você vai se comercializar ali dentro, sabe? E aí isso vão virar países, né? Países virtuais, né? Eu fiquei meio assim bobo com essa ideia, né? Pô, será que isso vai acontecer, né? Porque aparentemente porque você está vendo um enfraquecimento dos estados, né? Os estados estão a todo um movimento político de enfraquecimento do Estado, de contestação do Estado como entidade mediadora das relações, né, humanas. E há essa tendência a uma espécie de privatização de tudo, né, de busca de uma suposta liberdade. Então, eu estou achando que vamos criar assim, esses feudos, né? Criptofeudos, né? Criptofeudos é um belo nome, né? Porque também não são nações, são feudos, né? O feudo do Jeff Bezos, do Zuckerberg, né? Com a sua moeda própria. Aí você entra para lá, ô Lord Zuck e tal, vim aqui trabalhar, e tal, com licença, né? É muito estranho, a gente está... E então, para mim, é muito esquisito, porque eu estou nessa brincadeira de internet há muito tempo, desde 94. E a gente, quer dizer assim, né, mesmo não sendo um programador, mesmo não sendo alguém que estava mergulhado nem nos aspectos técnicos, nem, digamos, sociológicos, intelectuais, eu sempre fui um produtor de conteúdo muito específico. Eu publicava crônicas, poesias, pensatas, sabe? E só, mas acompanhava, sempre me interessei, né, por esses aspectos, sim, sociológicos, políticos, técnicos, mas não tenho, assim, nunca foi o meu interesse principal, né? Mas, naquela época, há 30 anos atrás, havia sim uma fantasia que estávamos construindo uma utopia. E hoje o que a gente está vendo é que a gente está desaguando numa distopia completa. Quer dizer assim, onde o ser humano, como coisa real, né, como coisa material e espiritual, está se dissolvendo. Quer dizer assim, você é um apêndice de uma inteligência artificial, você é enfim, um ente digital. Isso pode ser muito preocupante, sabe? Isso pode se tornar cada vez mais preocupante, não é? Eu tenho tentado fazer a minha parte, quer dizer assim, mas vocês vejam, a gente criticava aquele modelo do jornalismo bancado pelos anúncios. Porque o anunciante determina
o conteúdo e tal, não sei o que, dos jornais, dos meios de comunicação, então eles estão todos comprometidos com o grande capital, e parará. Era uma crítica que a gente ouvia ou fazia, né? E a gente tinha esperança que a internet acabasse com isso. Cara, piorou muito. Porque hoje, que diz assim, com a ideia de que os meus dados são todos eles coletados por Google, Facebook, Amazon, e são eles que agenciam os anúncios, né? E colocam anúncios voltados para mim nos sites em que eu entro. Então, o anúncio não está mais vinculado, se é o que eu estou entendendo, a coisa corretamente. Tá? O anúncio não é mais um anúncio na Folha de São Paulo, ou no UOL, ou no Estadão, ou no Globo. É um anúncio para mim no Globo. Se você entra, o anúncio é outro. Aí você diz, cara, que loucura. Então, quer dizer assim, esse vínculo ideológico não existe mais, quer dizer assim, né? Os meios estão ali apenas carregando os anúncios do Google, servem apenas para isso, né? E eu recebo os anúncios segundo a interpretação que os algoritmos dessas big techs fazem a meu respeito. Quer dizer, eles projetam um Antônio Caetano que é basicamente o Antônio Caetano de ontem, e não o Antônio Caetano de hoje, porque são algoritmos. O que faz o algoritmo é basicamente a busca de um padrão, na suposição que esse padrão tende a se repetir. Quer dizer, é o que eu digo, não é uma inteligência artificial, é um psicopata artificial, uma psicopatia artificial, porque quem busca padrões são psicopatas. Quem busca os padrões de sua vítima para poder manipulá-la é o psicopata. Então, nós estamos produzindo uma inteligência artificial que é puramente psicótica, né? E é muito engraçado quando você estabelece um diálogo com essas inteligências artificiais, como é que ela é manipuladora, como é que ela tem um papinho meio psicopata, entendeu? Por exemplo, eu já peguei algumas vezes erros factuais. Não, olha só, esse cara não nasceu nesse dia, esse cara não casou com tal pessoa. Aí ele, desculpe, você tem razão. Meu Deus, como posso ter errado? Vou me corrigir, mas você sabe, eu estou começando agora. É muito engraçado o papinho. Sabe, é muito engraçado esse papinho. E é perigoso. Mas aí isso é uma coisa que um dia eu quero conversar, né? Porque, na verdade, nós tínhamos aquilo que eu estou tentando com o meu novo modelo cognitivo, porque nós baseamos o nosso entendimento do que seja o homem num dado modelo cognitivo que era isso mesmo, quer dizer assim, era uma inteligência algorítmica. A gente pensava que o homem pensava segundo o algoritmo, que assim funcionava a cabeça humana. Por isso que a gente chama de inteligência artificial, porque nós acreditamos que essa coisa reflete a maneira como nós pensamos. E não é assim que nós, de fato, pensamos. Então, nós precisamos de um novo modelo. Não é? Ou pelo menos é nessa suposição que eu criei o meu. Tá? Pode parecer pretensioso até, mas pouco importa. Né? Eu criei o meu. E vou até apresentar, já fiz aqui vou apresentar para vocês nesses próximos dias, porque a gente está, né? Nós temos aqui o nosso Trivia, temos o Veriverse e temos agora essa continuação do Meditando com Descartes, que é os desenvolvimentos desse modelo cognitivo. Estamos aí trabalhando por 3 dias. Né? Já tem 20 minutos, mas eu queria falar, porque eu fiz outras leituras, eu estou lendo uma biografia do Fernando Pessoa, muito interessante, escrita acho que por um brasileiro, esqueci agora o nome dele. Li, mas ainda não terminei, talvez nem termine, né, porque é muito chocante. O Arquipélago Gulag, que é um excelente livro, leio com atraso de 50 anos, não é?
mas, enfim, antes tarde do que nunca, né, como se diz, que é um clássico do século XX. É impossível entender o século XX sem ler É Isto um Homem, do Primo Levi, e Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. É apavorante e assustador. É assustador. Quer dizer assim, o século XX é um século... O Gustavo Corsão tem um livro chamado O Século do Nada. E, em alguns aspectos, de fato, o século XX é assustador. Assim, sobretudo nesse aspecto humano, né, onde nós, acho que nunca se matou tanto, nunca se morreu inutilmente tanto como no século XX. Em massa, né, massacres e massacres. É uma coisa... Quer dizer assim, e nós somos herdeiros desse mundo. Né? E já estamos começando meio mal, né, com essa inteligência artificial psicótica. Né? Mas eu acho que é o nosso grande embate. Né? É o nosso grande embate. Como é que nós vamos desmontar essa máquina de moer massa? De transformar as massas em espaguete, entendeu? Que são as minhas duas imagens, né? Pena que eu não... Para pegar aqui, eu não vou ter tempo, tem que parar. Não vou, que é aquela imagem daquele cara ainda no século passado, hein? Aquele chinês, que acho que nem é mais anônimo, enfrentando, nem sei que destino esse cara teve, enfrentando aquele tanque lá na Praça da Paz Celestial, né? Em 1989, se não me engano. E ele peita o tanque tenta se desviar, ele se joga na frente e fica aquela coisa. Esse é o embate. E tem agora uma foto mais recente de uma moça, se não me engano, em Atlanta ou Seattle, que se despe, se põe nua de frente para os policiais. Completamente nua. As pernas abertas. Fotografando a moça de costas. Eu acho que essa foto incrível, porque é também essa coisa, né, do sujeito, o indivíduo enfrentando o Estado. Né? E a gente está num momento muito delicado, porque todas as críticas que a gente podia fazer ao Estado, e que continuam perfeitamente válidas, parece que foram tomadas por uma direita que é pior do que o próprio Estado. E aí, como é que fica isso? Né? É complicado isso. Falei, não quero falar sobre política, né? Mas vai ser inevitável em alguns momentos. Né? Penso em criar se houver interesse das pessoas, um grupo, uma playlist fechada, para a gente até falar sobre os assuntos. Né? Não sei. Mas chega, né? Aí li esses livros, estava lendo esses livros, até andei folheando outras coisas, li muita coisa sobre Bitcoin. Espaço, nada assim completo, sabe? Então, mas continuo sem entender. E aí, depois desse período, não consegui escrever muito nada, escrevi um longo texto sobre Bitcoin, que ainda não publiquei, sabe? Achando que... Mas acho que vou publicá-lo tal qual está e dar depois continuidade. É isso, já tem 25 minutos, né? Senão fica muito longo. Né? Então, agradeço a atenção de quem chegou até aqui e desejo uma boa noite. E amanhã darei continuidade à playlist Veriverso.